Pessoal, a nossa conversa hoje vai ser sobre uma ferramenta que nós temos, uma solução, que é você ter todo o ambiente do Agile em uma única tela. Então imagina você conseguir ver todas as suas unidades, seus setores, os temas em um único ambiente. Então facilita demais para o gestor, principalmente quando existe área corporativa, né? O cara tem várias unidades e ele consegue de uma forma instantânea ver o atendimento de cada uma. Então isso aí era uma dor antiga dos nossos clientes e a gente analisando, né? Eu conversando até com o Marcelo, que vai passar para vocês aqui um estudo de como foi o Single Page Application. Eu trouxe para ele essas dores e a gente conversando, ele me falou, rapaz, eu tenho um estudo sobre esse assunto de única tela, né, tecnicamente se usa esse nome, né, Single Page Application, de estar todo o ambiente numa tela só. E eu falei, poxa, interessante isso aí, porque é o nosso problema hoje, né, que temos os nossos clientes. O cara não consegue ali já ver todo as unidades, os setores para facilitar nessa gestão. Então, fui verificar esse estudo dele e ver com a equipe de TI nossa se a gente conseguiria implementar. E foi um sucesso, casou ali, né, deu match a ideia, né, o estudo com o desenvolvimento. Porque não adianta a gente ter uma ideia e às vezes a tecnologia ela não está apta para receber esse tipo de ideia, esse tipo de estudo. Então, nós vamos aqui passar para o Marcelo, para ele falar um pouquinho para a gente sobre esse estudo, como o pessoal da nossa TI conseguiu implementar esse estudo, né? Então, Marcelo, o que você pode ajudar para a gente falando sobre o SPA? Bom dia, Edson. Bom dia a todo mundo. Então, a gente tinha um estudo que tentava concentrar numa só aba do navegador todos os desdobramentos que uma tela pode ter. Então, é um estudo muito interessante esse. Quando você tenta pegar um software, qualquer software que funciona na internet, você pode verificar que quando você clica no botão, o que aparece como resultado daquele clique é uma escolha que o usuário faz. Você abre mão de uma tela por outra. Qual é o grande desafio? Que é quase uma gamificação do uso do software. É você tentar colocar todos os desdobramentos de um software numa só aba de navegador. Então a regra inicial é o seguinte, não vale abrir outra aba, não vale abrir nova aba. Você vai desenvolver todos os desdobramentos do software dentro da mesma aba do navegador. Esse é o primeiro game. E quando a gente gamifica a ideia, fica divertido, né? Então, trazer um pouco dessa diversão, que são os estudos que a gente faz, para dentro do ambiente que o Edson comercializa. Exatamente. Legal. Então, pessoal, essa informação que o Marcelo passou da aba, eu acredito que foi a ideia, assim, eu acho que surgiu de forma não intencional ali, mas foi o sonho. Como é que eu consigo não abrir aba e ver tudo no mesmo ambiente? Então, com essa ideia que ele teve, ele foi ali desenvolvendo esse estudo melhor e aí conseguimos implementar o Single Page Application. Então, eu vou ver com o Marcelo, após esse entendimento, como ele falou, desse primeiro game, essa primeira vitória, que é você não abrir outras abas, como que a gente hoje consegue, o cliente, né? Ele conseguiu a gente implementar isso no sistema e qual foi esse estudo, digamos, para o cliente, essa é a melhor prática para ele de utilizar essa regra dentro do sistema. Em qual é o benefício, né, digamos assim, que ele iria estar ganhando
com essa regra implementada nos nossos sistemas. Então, o estudo mostrou isso também, quais seriam esses benefícios, e o Marcelo pode aqui complementar esses benefícios. Porque o interessante é que quando eu mandei essa ideia, esse estudo, para o pessoal do TI do Edson, o resultado que veio foi o mais interessante possível, que eu nem esperava, né? Eu apenas mandei o estudo. Aí eles me trouxeram uma tela em que o meu desencadeamento de ideias, se você pensar no mapa mental, é bem parecido, né? Quando você clica numa ideia principal, ela vai se desmembrando. Eles trouxeram um resultado fantástico, aplicando ao negócio dele, do Edson, que foi, o primeiro item, por exemplo, era uma unidade de um cliente do Edson. Por exemplo, uma empresa que ele tem lá, que tem uma unidade no Rio de Janeiro. Então, o primeiro item. Clicou nesse primeiro item, não abre uma nova tela, não. Ele abre um desmembramento da unidade e aparecem os setores da unidade. Por exemplo, o setor de RH, o setor de refeitório, o setor de escritório. Aí, quando ele clica no RH, por exemplo, aparece uma nova camada e agora vem os temas que aquele setor monitora. E eles colocaram lá, por exemplo, doença ocupacional, carteira de trabalho, são os temas que o setor monitora. E ao final você ainda clica no tema e abre os subtemas. E depois você ainda abre as leis. Hoje, em qualquer software, para isso acontecer, você vai abrir mão de uma tela por outra. Todo software funciona assim, abrindo abas no navegador ou abrindo telas. Nesse caso desse estudo, com o resultado que o TI do Edson conseguiu, você agora tem todos os elementos sendo recarregados, é o tal do Single Page Application, em que elementos são recarregados e não páginas inteiras. É o que os programadores costumavam chamar de requisição AJAX, tirando esse linguajar. Hoje a gente fala em Single Page Application. É o reload do próprio elemento e não novas abas sendo abertas no sistema. Legal. E eu gosto tudo na minha vida de fazer analogias, né? Eu sempre faço com o Marcelo também, e essa tem uma analogia, quem é da área corporativa, está acostumado principalmente na área comercial, com o CRM, né? Software ali de funil de vendas, a gente está acostumado com aquela tela do Kanban, né? Que você vai mudando ali dentro do funil. Então, o SPA lembra bastante um Kanban do CRM, que, como ele falou, você vai explorando, explodindo ali etapas, então parece bastante que são as coluninhas ali do Kanban dentro do Single Page Application. Então, para fazer uma analogia, quem é dessa área corporativa, entende de CRM, vai visualizar a tela aqui na cabeça de como seria, né? A área e setores, dentro daqueles setores ali os temas, aí você tem até 4 níveis de subtemas, e até você botar a evidência do atendimento. E aí nós fomos para uma outra parte do estudo dele, que é sobre a intuição do ser humano, né? Então, hoje em dia, quem usa o Windows, por exemplo, o cara já sabe ali o botão de menu, vai para a direita, você analisa cores. Então, no estudo do Marcelo, ele também buscou essa análise, né? Porque a gente vende uma tese lá na Legnet do zero manual, né? Apesar do sistema ter manual, mas a gente tem esse diferencial que o cliente ele não precisa acessar o manual por ser um software altamente intuitivo. Então, vindo com essa percepção, a gente também implementou esse estudo dele no SPA, no Single Page Application, e aí ele pode explicar melhor como seria. Então, você abre a área, o setor, ele tem já questões de cores, que ali você já consegue ter a percepção do atendimento, né, Marcelo? E muito interessante isso, porque se você pensar bem, quando você hoje está lá usando seu aplicativozinho do Itaú, né? Estou fazendo propaganda do Itaú, não pode falar? Não, pode falar. Aí você está lá usando o aplicativo do Itaú, de repente você fala, agora eu vou usar o aplicativo do Banco do Brasil. Isso. Você sente necessidade, quando você vai usar o aplicativo, de abrir o manual para aprender a mexer? A maioria das pessoas vai encontrar um aplicativo muito instintivo, que tem lá os botõezinhos que você não tem que ler o manual ou assistir um tutorial. Então, eu quis trazer um pouco essa ideia para o meu estudo, que também faz parte da gamificação, você abrir a tela e permitir que a pessoa use sem ter que
fazer uma pós-graduação antes. Então, as telas elas são realmente intuitivas. O pessoal do TI do Edson chama isso de User Experience, né? Ou UX. Né? Então, essa experiência do usuário, ela ficou muito privilegiada nesse casamento, essas luas que se alinharam quando a gente fez o estudo do Single Page Application com o pessoal do TI dele que aplicou isso. Exatamente. Então, só para, novamente, forma lúdica aqui, vocês imaginarem na tela, digamos lá, tem o Kanban, né, que eu comentei como é que aparece, são várias colunas ali de áreas, setores, temas, subtemas, e aí você vai analisar essas colunas com botões, né? Esses botões, eles vão assumir uma coloração. Então, bem singela, bem simples ali, não força a vista, então a gente faz uma coisa que o cliente não tenha essa percepção muito aguçada ali e acaba prejudicando ele em ver a tela. Então, de uma forma bem simples, ele vê que o botão está numa coloração avermelhada. Então, a gente sempre tenta utilizar ali as cores do semáforo, né? O não atendimento, vermelho, o não avaliado, amarelo, o atendido, verde. Então, de uma forma bem rápida, o gestor olha, opa, essa área aqui eu tenho uma cor aqui amarelada, então eu tenho ali obrigações não avaliadas, tá? A área para a gente pode ser uma unidade, pode ser um site, CNPJ, e aí se ele explorar mais, ele já vai no nível dos setores, então ele já consegue ver, opa, eu tenho um setor ali que eu tenho vermelho, eu tenho uma ali que eu tenho verde, então uma única tela, única aba, Kanban, você já consegue ter essa visão do sistema. Então, estou fazendo isso aqui que é para vocês tentarem imaginar, botar na cabeça e já imaginar essa tela que a gente possui. Tá? Então, esse estudo foi fundamental para a gente conseguir implantar isso dentro do Agile, né? Que a gente chama de Agile 2, que é a evolução do nosso Agile lançamento, que foi o Agile 1, que ele tinha uma barra seletora de área e setor, mas eu não conseguiria ter esse privilégio, essa informação privilegiada de outras áreas e outros setores. Então, com o Agile 2, ele consegue passar essa informação, principalmente para um gestor corporativo, e ele numa única aba ali já ter toda essa informação, onde atende, o que não atende, qual de repente o tema que ele não está atendendo. Então, ajuda muito essa gestão e, como a gente fala, tomada de decisão estratégica. O gestor, às vezes, precisa de 3 segundos, 5 segundos para dar uma informação rápida em uma reunião e, com essa tela, ele consegue, de pronto, passar os dados de atendimento para uma reunião ali de conselho, uma reunião de diretoria. E, para finalizar, a gente pode estar falando também que o Single Page Application ele está disponível no Agile 2, então o cliente adquirindo já o Agile 2 lá com o nosso pessoal do comercial, ele já recebe essa visualização do SPA e facilita, como a gente falou, esse entendimento, essa visualização das obrigações e das legislações do atendimento ao requisito legal, tá bom? Então, a gente gostaria de agradecer. Novos assuntos pertinentes a isso aqui que a gente comentou, vai lá no nosso site, acessa o nosso chat e a gente está à disposição. Muito obrigado.